falar rapidamente aqui sobre tempo. Será que existe uma maneira sempre melhor de você administrar seu tempo? Sempre existe. Sempre existe uma maneira melhor de você organizar melhor o seu tempo, e a própria experiência que você adquire fazendo as coisas leva você a gastar menos energia e menos tempo também nas tarefas que você faz. Esse progresso é inerente ao ser humano, porque nós não podemos descartar que o próprio ser vivo, como qualquer outro ser vivo, o nosso organismo busca economizar tempo e energia para executar as coisas. A primeira coisa é você entender que você não organiza ou administra o tempo, e sim as tarefas que executa dentro do tempo que você tem, o qual é igual para todas as pessoas. Outra coisa importante é reconhecer que diferentes ferramentas de organização e administração do tempo, ou das tarefas, funcionam para diferentes pessoas. Alguns precisam de um software para organizar as suas tarefas, as suas metas, seus compromissos, enquanto outros são igualmente eficazes, anotando tudo, ou eficientes, melhor dizendo, anotando tudo em bilhetinhos, ou até na palma da mão. Se um tentar usar as ferramentas do outro, provavelmente vai perder seu tempo e vai ser menos eficiente nas suas tarefas. Uma outra coisa é entender que as pessoas têm diferentes percepções do tempo. Portanto, só é possível saber se o seu tempo está sendo bem administrado dentro do seu perfil de percepção e da cultura na qual você está inserido. O lugar onde você vive também tem grande impacto no uso do tempo. É comum alguém da capital passar alguns dias no interior e achar que ali as pessoas fazem tudo mais devagar. O que acontece é que na capital você perde 4 horas do seu dia dentro de um carro, de um ônibus ou de um metrô, enquanto aquele que mora no interior tem ao seu dispor 4 horas a mais para fazer suas tarefas com maior tranquilidade. Existem também características que são pessoais e decorrentes de fatores genéticos, fatores culturais. E pessoas monocrônicas, por exemplo, elas fazem uma coisa de cada vez. Levam as agendas a sério, se dão bem com relacionamentos de curto prazo. Já as pessoas policrônicas, elas fazem um monte de coisa ao mesmo tempo e constroem relacionamentos para a vida toda. Estas não se importam quando tem alguma interrupção, porque isso faz parte do seu contexto de percepção do tempo. Para as policrônicas, pode levar o tempo que for. Para as monocrônicas, cada minuto conta. 2 pessoas que passem o dia na praia podem chegar a diferentes conclusões sobre o aproveitamento do tempo. Uma por achar que perdeu um dia que poderia ter sido gasto em algo lucrativo, e a outra por achar que ganhou um dia de folga para recuperar e recarregar as suas energias e as suas baterias, e deixá-la pronta para o trabalho. Outro aspecto da percepção de aproveitamento do tempo tem a ver com o tipo de atividade que você executa. Se você fizer todos os dias as mesmas coisas, da mesma maneira, você vai chegar ao final do dia cansado e com a sensação de não ter feito coisa alguma. O problema é que quando você faz tarefas rotineiras, não usa criatividade e não tem prazer naquilo que faz. Você termina o seu dia com a sensação de quem sai de um jogo com placar 0-0. O cérebro, que um dia gravou as tarefas de rotina, nem mais as considera como metas cumpridas. Apenas tarefas fora da rotina podem então fazer você perceber que fez alguma coisa e ter alguma sensação de prazer nisso. O nosso cérebro, quando nós somos crianças, ele ainda está virgem. Para a criança, cada atividade é uma descoberta nova. Por isso você se lembra da infância e tem a impressão de que os dias eram muito mais longos, né, do que agora são. Agora o seu cérebro está programado já. E todas as tarefas já são conhecidas do seu cérebro. E quando você faz todas as coisas que são as mesmas coisas que você faz todos os dias, o dia parece que voou e você não fez nada. Porque você só fez coisas de rotina. Um vendedor, por exemplo, pode chegar ao final do dia com muitas vendas realizadas, um bom dinheiro no bolso, mas se ele vende um produto só, e a sua venda é do tipo toma lá da cá, sem qualquer negociação ou interação com o cliente, o grande volume de vendas será percebido no final do dia apenas como estresse. Já o vendedor que negocia em cada venda, que conquista o terreno palmo a palmo, ele terá a impressão diferente no fim do dia, mesmo que ele termine com um lucro igual do seu colega vendedor. E ele pode, então, comemorar que ele atingiu metas. Essa é a diferença. No final do dia, ele está cansado. Porém, ele se sente recompensado financeira e emocionalmente. Uma boa ideia para o primeiro vendedor seria incluir no seu dia algo fora da rotina para ter uma percepção de aproveitamento do tempo diferente, não só financeira, mas também emocional, experimental.
Por exemplo, comer uma comida diferente, ligar para algum amigo que não vê há muito tempo, escovar os dentes com a outra mão, coisa simples, qualquer coisa pode criar novas sinapses e servirá como uma lufada de ar fresco em sua aborrecida rotina. Alguém poderia argumentar que se ele está terminando o dia com o bolso cheio, isso é suficiente, mas não é suficiente. As rotinas criam frustração, pois o ser humano precisa de desafios. Vamos supor um terceiro vendedor que termine o dia sem ter cumprido suas metas, aí caberá a ele analisar suas tarefas e começar a fazer um melhor planejamento do seu dia ou ficar atento para as atividades que estão consumindo talvez um tempo precioso dele, coisas que ele não deveria ter. Problemas na sua administração das tarefas dentro do tempo. Por exemplo, uma pessoa que usa telefone para conversar 1 hora, coisa que poderia ser resolvida em 5 minutos. Isso aí é uma péssima maneira de você administrar o seu tempo. Nesse caso, pode existir uma necessidade de reformar a maneira como ele age, esse vendedor age. Uma outra coisa importante, senso de urgência. Nem sempre é encontrado nos profissionais. Muitos enxergam o trabalho como fim e não como meio. Então passo a acreditar que a sua falta de resultados é azar, porque eles estão suando a camisa todos os dias e ainda não vem nada no final. O trabalho é um meio, não é um fim. Ele é um meio para alcançar o fim. E se você se envolve muito com o meio, acaba agindo de maneira errada em relação ao tempo que você tem. Para você ficar mais produtivo e aproveitar melhor o seu tempo, busque metas, até para melhorar a sua qualidade de vida. O senso de urgência pode também ser enganado por nossa má avaliação das tarefas. Por exemplo, aquela conta de R$10 que está para pagar pela internet e você larga ela na sua mesa, vai ficar ali dias e dias sem que você dê muita atenção a ela. Afinal, são apenas R$10 e você tem responsabilidades muito mais urgentes e que implicam em valores bem mais elevados. Aí você um dia acaba se esquecendo de pagar no prazo e vai ser obrigado a pegar seu carro, enfrentar trânsito, procurar lugar para estacionar e ficar um tempão na fila da agência bancária só para pagar uma continha de R$10. Aquilo que não tinha qualquer urgência na sua concepção acabou consumindo um tempo precioso e obrigando você a passar para o segundo plano muitas outras atividades que eram mais importantes. A administração do tempo também tem muito a ver com a idade do profissional. Se você está em início de carreira, está se sentindo como quem ganhou uma bolada de milhões de horas na loteria do tempo. Você não está nem um pouco preocupado com a forma como irá empregar o seu tempo. Porque parece que você tem todo o tempo do mundo para gastar. Nós somos assim na infância, né? Principalmente na adolescência. Aí as responsabilidades vão crescendo, a idade vai avançando, até você chegar a um momento da sua vida em que o tempo parece escoar como a areia de uma ampulheta. É aquela idade quando você percebe que o volume de areia na parte de baixo já ficou muito maior do que os pouquinhos grãos que restam na parte de cima. Aí você então passa a ponderar que deve usar melhor o seu tempo para gastar aquela areinha que ainda falta de uma maneira correta. Antes que você chegue a essa situação em que venha a arrepender-se de ter dedicado pouco tempo aos filhos, à família, à manutenção da saúde, o ideal é você se preocupar desde já com essas coisas. Assim como nós fazemos com o dinheiro, eu sugiro que você faça, divida o seu tempo em dois, aquele para ser gasto com as necessidades diárias, de sobrevivência, e aquele para você colocar numa poupança do tempo. E por poupança de tempo, entenda fazer coisas que possam render juros no futuro. Eu não estou falando aqui de dinheiro, mas de relacionamentos. É sempre um bom investimento dedicar parte do seu tempo aos filhos e à família. E, obviamente, também incluir no planejamento onde você espera passar a eternidade. Muita gente se esquece disso. Eu costumo fazer palestras e treinamentos de administração do tempo e percebo que existe uma grande necessidade desse tema ser levado para dentro das empresas. Algumas dicas simples podem tornar o tempo do profissional mais produtivo e ainda ter um efeito no seu equilíbrio emocional. Enquanto alguns precisam efetivamente aprender a planejar suas tarefas e a dar prioridades às coisas importantes, outros precisam simplesmente entender o tempo para passarem a abordá-lo de uma maneira diferente, com um ponto de vista diferente. Isso ajuda a incrementar a sua percepção do tempo e a reduzir os seus níveis de estresse. Eu sou Mário Persona e esta é a TV Barbante.